Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Eric Lima, sou professor de Direito Administrativo e o tema da nossa aula de hoje é sobre a Lei 9784 de 99. É a lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Nós vamos tratar hoje acerca daquela parte introdutória que comumente cai em um concurso público, né, que é a aplicação da lei, se aplica nos demais poderes executivo, legislativo e judiciário da União, né? Vamos ver as partes aí, o processo em si e a sua aplicação. Vamos estudar ainda a parte de suspeição e impedimento dos processos, os recursos, os direitos e os deveres dos administrados. Tudo isso será palco da nossa aula de hoje. Vamos começar então com a parte introdutória. Dá um zoom aqui para a gente, por favor. Bom, eu gosto muito de começar com uma pergunta. A pergunta é: a lei do processo federal, ela é uma lei que tem alcance em todo o território federal? Olha a resposta, está aí, ó. No começo está escrito assim, ó, é uma lei federal e a aplicação apenas no âmbito da União, na administração direta e indireta. Volta para mim aqui, por favor. Bom, é muito simples então. A lei do processo, ela se aplica simplesmente no âmbito da União. Então não se aplica aos estados, não se aplica aos municípios, não se aplica também ao Distrito Federal, ok? Outra pergunta importante de prova, eles vão te perguntar o seguinte. No âmbito federal, nós temos aí 3 poderes. Nós temos o poder executivo, temos o poder legislativo e, por sua vez, temos o poder judiciário. É muito importante a gente saber aí qual que é a função de cada um desses poderes, né? Nós temos aí a função típica do poder executivo, que é exercer a função administrativa. Não é isso? Que é a função executiva desse respectivo poder. No entanto, os demais poderes também têm as suas funções típicas. O poder legislativo, ele exerce função legislativa. Nada mais é do que o processo de criação, extinção, né, e modificação das leis. Essa é a função principal do poder legislativo. Por sua vez, o poder judiciário exerce função, vamos colocar aqui no quadro, função jurisdicional. Em resumo, julgar as leis aos casos concretos. O tema da nossa aula não é processo administrativo? Então, vamos verificar aqui aonde que essa lei do processo se aplica. Ele se aplica no poder executivo? Sim, principalmente quando se trata da função administrativa, né? E aí nós temos, por exemplo, quando a administração abre licitação pública, tem que ter um processo administrativo para aquisição de bens e serviços? Sim, eis que a licitação é um processo, é um exemplo de processo administrativo. Bom, a pergunta de concurso é: a Lei 9784 vai se aplicar aos demais poderes da União, poder legislativo e poder judiciário? Olha a resposta. Sim. Se no poder judiciário, eu vou abreviar aqui, se o poder judiciário estiver dentro da sua função administrativa. Como assim, professor? Vocês devem estar se perguntando. O poder legislativo, ele exerce essa função típica, mas o poder legislativo também exerce de forma atípica essa função administrativa. Exemplo, o Senado Federal, né, ou a Câmara dos Deputados podem abrir processo, né, licitatório para aquisição de bens e serviços. E quando assim o faz, estamos tratando de um processo administrativo. Lógico que aqui o processo é regulado pela Lei de Licitações, a Lei 866 de 93, e que não deixa de ser um processo administrativo. Bom, volta para mim aqui, por favor. Então, é muito simples. Muito simples. Veja,
Em questões de concurso, eles vão te perguntar assim: a lei do processo federal tem incidência apenas no âmbito do poder executivo? E a resposta é errada, porque ela se aplica nos 3 poderes da União, no poder executivo e nos demais poderes, quando desempenharem função administrativa. No poder judiciário, nós temos a mesma regra. Tranquilo? Vamos avançar o slide. Deixa eu apagar isso daqui. Então é isso aí, meus amigos. Ó, aqui está o resto que eu disse a vocês. No poder legislativo e judiciário, quando desempenharem funções administrativas. E é uma lei geral de processo administrativo. Volta aqui para mim um instante. O que quer dizer uma lei geral de processo administrativo? Simples. Cada processo administrativo pode ser regulamentado por uma lei específica. Por exemplo, determinado servidor federal praticou uma infração. Por exemplo, recusou fé a documentos públicos. Isso é causa de advertência, lá prevista na Lei 8.112. Tem que ter um procedimento aí que lhe assegure contraditório e ampla defesa? Sim. No caso da advertência, pode ser feito por uma sindicância, né, ou por um processo administrativo disciplinar. É mais comum, nesse caso, uma sindicância, uma mera sindicância, não é isso? Mas se tratar, por exemplo, de um caso que gere uma demissão, é necessário que haja o procedimento administrativo disciplinar regulado pela Lei 8.112. Bom, a lei em questão, a Lei 9784, que nós estamos estudando no presente momento, ela é uma lei de processo, assim como previsto na lei federal. Mas aqui estamos tratando de uma lei geral e aqui estamos tratando de uma lei específica. Por fim, cumpre um último exemplo. Lá na Lei 8666 de 93, nós temos lá também um processo administrativo para aquisição de bens e serviços, e esse processo é chamado de licitação. O que essas 3 leis têm em comum? Que ambas têm o mesmo conteúdo, processo administrativo. Aqui é lei geral, essas duas são leis específicas. Ok? Vamos avançar. E vamos fazer aí 2 questões de concurso. Bom, a primeira questão de concurso aí caiu, né? A questão do CERF, uma questão muito boa. Caiu aí no Tribunal de Contas, ou para o Auditor Federal. As disposições da referida lei, a Lei 9784, ok? As disposições da referida lei aplicam-se aos órgãos e entidades que integram o Poder Executivo Federal. Note que até aqui a questão está correta, está perfeita. Aí depois vem, ó, mas não aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, que dispõem de disciplina própria relativamente aos processos de natureza administrativa. Volta para mim aqui, por favor. A questão está errada, né, pelo aquele fundamento que nós já mencionamos. A lei se aplica sim aos 3 poderes da União, no Executivo e nos demais poderes quando desempenharem funções administrativas. Vamos para a segunda questão? Coloca aí na tela para nós. Olha aí. A Lei 9784 de 99 não se aplica aos órgãos dos poderes judiciário e legislativo, ainda que no desempenho de funções de natureza administrativa. Volta para mim aqui. Simples, a questão é exatamente a mesma, né? Só mudou aí a forma de se cobrar, mas o assunto é o mesmo. Meu conselho é, se isso cair em questão de concurso, não erre, porque ninguém erra isso daí em prova. Esse assunto é muito fácil, é muito batido. Vamos para o próximo, então? Aí, as finalidades da referida lei. Bom, a lei em apreço possui 2 finalidades, 2 objetivos. E quando isso cai em concurso, isso daqui cai sempre dessa mesma forma. Quais que são essas finalidades? Veja bem. Primeira, garantir os direitos dos administrados. Daqui para frente, quando eu falar a palavra administrado, estou me referindo aos interessados
aos interessados nos conteúdos dos respectivos processos. E quando eu falar o seguinte, ó, zelar pelo melhor cumprimento dos fins da administração, eu estou me referindo à administração pública. Aqueles atos praticados pelos gestores, ok? Essas duas finalidades caem como? Em provas, eles vão te cobrar exatamente essas duas finalidades. Nenhuma além dessas duas aqui. Vamos ver uma questão de concurso sobre o tema? Coloca na tela pra gente. Olha aí. O processo administrativo na administração pública federal visa a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. A questão está, portanto, correta. Como se fosse, né, um copia e cola da lei, né? Então é isso daí. Muito tranquilo esse assunto. Superado. Vamos aí para um tema muito importante também, dos direitos dos administrados. É o seguinte, veja bem. Eu disse a vocês, meus amigos, que os administrados são quem mesmos? São aqueles interessados em processo administrativo. Em suma, são os particulares, não é isso? Bom, olha o primeiro direito desses administrados: ser tratado com respeito perante as autoridades públicas, não é? Então, quando você chega num órgão público e faz um requerimento, esse é o seu primeiro direito: ser tratado com respeito. Vamos para o segundo direito: ter ciência da existência de processos que tenha condição de interessado. Primeiro comentário. Preste muita atenção nisso daqui, ó. Que tenha condição de interessado. O administrado tem o direito de saber da existência de processos, né, na qual ele tenha um interesse. Mas em questão de concurso, eles vão te cobrar assim, ó. É direito do administrado ter ciência da existência de qualquer processo administrativo? A resposta está errada. Eu só tenho o direito de saber da existência dos processos que eu sou interessado. Temos algumas exceções. Por exemplo, no que tange a licitações públicas, qualquer pessoa pode solicitar aos órgãos públicos as informações referentes aos processos de licitação. Ok? Mas isso aí cai em questões da Lei 8666. Vamos ater-se, né, à Lei do Processo Federal. Isso daqui é extremamente importante. Todas as bancas de concurso adoram cobrar isso. É direito do administrado fazer-se representar facultativamente por advogado. Veja bem essa palavra aqui, ó. Facultativamente. Quer dizer o seguinte, que o advogado, nos processos administrativos, ele é facultativo. Então, o advogado não vai atuar em todos os processos, apenas se houver aí interesse do particular ou nos casos em que a lei obrigar. A lei do processo federal não obriga, ok? Então, para fins de prova, eles vão te cobrar dessa forma. O advogado é figura obrigatória em todos os processos administrativos? E a resposta é falsa, porque não é obrigatório. E no que tange a processo administrativo, ó, disciplinar contra servidor, é obrigatório a figura do advogado? Vou colocar aqui uma frase muito importante do STF sobre o tema. O que disse o STF? Ele diz que sobre o processo disciplinar, a falta de defesa técnica por advogado, não ofende a Constituição.
não ofende a Constituição e nem é causa de nulidade. Essa é a decisão do Supremo Tribunal Federal. Vamos voltar então? Coloca na tela lá, por favor. Tá aí. O quarto direito, então, é fazer alegações, juntar provas, requerer diligências antes da decisão. Põe para mim aqui. Esse quarto direito aqui ele é essencial para que se garanta o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa, não é isso? Que o administrado possa fazer alegações, juntar provas documentais, periciais, recorrer às demais diligências, né? Testemunhas, peritos, antes, lógico, da tomada de decisão da administração pública. Essas provas devem ser levadas em consideração no momento da decisão. Então, esses são os direitos garantidos aos administrados e que devem ser observados pelas autoridades públicas. No entanto, os administrados também possuem alguns deveres, né? Não é só direitos. Vamos ver quais são esses deveres aí dos administrados? Vamos lá? Próximo tópico do nosso curso, ó, dos deveres dos administrados. Bom, nós temos lá 4 direitos e, por sua vez, temos 4 deveres. O primeiro dever do administrado é esse aí, ó, tratar com urbanidade as pessoas. Volta aqui para mim, por favor. Nós aprendemos, então, que é direito do particular, do administrado, ser tratado com respeito. Porém, por sua vez, ele também tem o dever de respeitar, não é isso? Então, ele tem que ser urbano, né, com as pessoas. Segundo dever do administrado, colaborar para o esclarecimento dos fatos. Então, por exemplo, pode o administrado aí interferir, atrapalhar aí o andamento de certas investigações feitas pela administração? Não pode, ok? Ele não pode ter atitudes negativas, né, que atrasem aí, né, ou que prejudiquem o andamento do processo. Então, ele tem que colaborar. Olha o próximo. Não agir de modo temerário. Veja que o administrado não pode, né, por exemplo, agir sem pensar, agir por impulso, né, de forma com que atrapalhe aí os andamentos, né, do trâmite processual. E por fim, temos aqui expor os fatos conforme a verdade. Não é isso? Gente, se o particular tem o direito de fazer alegações, juntar provas, recorrer a peritos quando necessário, os fatos alegados por ele têm que ser de acordo com a verdade. Só um pequeno parênteses aqui. E o direito de mentir? Suponha que o servidor está sendo processado aí por uma infração que gere a penalidade de demissão. Quer ver um exemplo aqui? Corrupção. Imagine que lá na fase de interrogatório perguntam assim para ele: servidor, você praticou corrupção? Ó, se ele tem o dever de expor os fatos conforme a verdade, ainda que ele tenha praticado, ele vai dizer, sim, pratiquei a corrupção e mereço ser punido? Claro que não, né? Ele tem o direito de mentir, não é isso? Né? Porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Memorizem, então, os 4 direitos que nós estudamos, bem como os 4 deveres, porque elas caem por demais em questões de concurso sobre a Lei 9784. Vamos ver então aí 2 questões que caiu em prova. Coloca aí na tela para nós, por favor. A primeira questão aí é a questão do CESP, né? Caiu para a ANAC. E ela diz assim, ó: no processo administrativo, o administrado será obrigatoriamente assistido por advogado, de modo que lhe sejam garantidos a ampla defesa e o contraditório. Volta aqui para mim. Simples, meus amigos. Eu disse a vocês que o advogado ele é uma peça facultativa, né? Como regra, nos processos administrativos. Portanto, a questão está errada, porque ela diz que o advogado será necessariamente figura dos processos. Muito fácil, não é? Vamos então para a próxima questão. Coloca aí na tela para a gente. Simples, olha só. Também uma questão, né, do CESP, ela diz assim, ó: a lei que regula o processo administrativo
no âmbito da administração pública federal, assegura ao administrado a possibilidade de fazer-se assistido por advogado. Volta aqui para nós. Muita ênfase nessa palavra possibilidade. A questão está dizendo que é possível, né, que o particular contrate um advogado, um procurador. A questão não está afirmando categoricamente que o advogado fará parte do processo. Portanto, a questão está beleza, está ok. Está correto a questão. Bom, coloca aí na tela o nosso próximo assunto. Muito importante esse tema, delegação de competências. Volta para nós aqui, por gentileza. Bom, a competência, lá no direito administrativo, é um dos requisitos, né? É um dos elementos do ato administrativo. Essa competência é o conjunto de atribuições que estão previstas em lei e que são dadas, né, aos servidores, às autoridades públicas, né? Então, essa competência aí, como regra, ela é indelegável. Aí nós temos aí o que nós chamamos de indelegabilidade de competência. Então, a competência não pode ser delegada, salvo nos casos e nas condições previstas em lei. Olha, na lei em apreço, na lei 9784, existe a previsão de delegação de competência. Então, por exemplo, uma competência atribuída ao órgão A pode ser concedida ao órgão B. Veja, por exemplo, que o órgão A é um órgão que está na hierarquia superior ao órgão B. Então, eu posso pegar uma competência desse órgão e transferir para o órgão subalterno. Essa transferência se chama delegação. Primeira pergunta importante. Olha, suponha que esse órgão aqui tenha as competências Z e a competência Y. E o órgão B tem a competência X e a competência K. Ambas, como eu disse, previstas em lei. O órgão A pode pegar essa competência e, como nós falamos, delegar para o órgão subalterno. Aí a pergunta é a seguinte: quando ocorrer essa delegação, o órgão A vai poder continuar exercendo a competência que fora delegada? Ou só o órgão de baixo que poderá exercer aquela competência? Muito importante e muito fácil. Quando ocorre a delegação, a autoridade delegante não perde o direito sobre aquela competência. Ela continua com aquele direito. Então, ambas as autoridades podem exercer a competência delegada. Isso já foi palco de várias e várias questões de concurso, tá ok? Ao longo do tempo. Outra questão muito importante aí sobre a delegação, eu vou apagar aqui. Outra questão importante. Suponha que nós temos aí, novamente, o órgão público A e o órgão público B. Note que, nesse exemplo, elas se encontram na mesma hierarquia. Nenhuma está acima da outra. Suponha ainda que esse órgão tenha as competências Y e Z, e esse órgão as competências K e a competência X. Olha essa pergunta. O órgão B poderia delegar uma competência, por exemplo, a competência X, para um órgão que tem a mesma hierarquia? Ou ela só poderia delegar se fosse um órgão, né? Um órgão de hierarquia inferior?
Olha a resposta. A delegação pode ocorrer tanto da autoridade superior para a subordinada, quanto entre entidades de mesma hierarquia. Então, a pergunta de prova é a seguinte: pode haver delegação de competências ainda que não haja hierarquia entre as entidades? Olha a resposta aqui. Sim, pode haver delegação de competência com ausência de hierarquia. Porque note que esse órgão e esse, como são do mesmo nível, não há hierarquia entre eles e pode ocorrer a delegação de competências. Muito simples. Vamos então para o nosso próximo, Nosso próximo assunto. Eu vou apagar o 4. Meus amigos, ainda estamos dentro do âmbito da competência. Já falamos de delegação, vimos aí as hipóteses de você delegar uma competência para um órgão de mesma hierarquia, que é possível, ou de você delegar a competência do superior da hierarquia para o subalterno, que também é possível. No entanto, a lei também traz os casos de avocação das competências. E o que é a avocação? É o seguinte, suponha que nós temos o órgão A e o órgão B. É mais ou menos o mesmo exemplo, Suponha aí que o órgão A tem as competências Y e X, e o órgão B tem as competências Z e a competência K. Suponha que o órgão B não está conseguindo por si só exercer essa competência, por algum motivo devidamente justificado. A autoridade superior pode pegar essa competência e exercer. Quando isso acontece, não houve uma delegação de baixo para cima. O que houve? Uma avocação. A autoridade superior pegou a competência do subalterno e ela mesmo exerce essa competência. Aí temos o que nós chamamos de avocação. Então, o que é uma avocação? Muito simples. Me tela aqui, por gentileza. Uma avocação, então, é a retirada da autoridade superior de uma competência exercida por órgão hierarquicamente subalterno. É justamente o contrário da delegação de competências. Pergunta importante. Nós vimos aí o seguinte, que na delegação, vamos voltar, na delegação pode ocorrer, aliás, entre órgãos de mesma hierarquia, não é isso? Olha essa pergunta, meus amigos. Suponha que o órgão Y, que tem a mesma hierarquia que o órgão A, tem as seguintes competências. Competência T e competência M são as competências dele, atribuídas em lei. Pode um órgão de mesma hierarquia avocar uma competência e exercer? Você deve estar se perguntando, se na delegação pode, por que na avocação não pode? E a resposta é: não pode. Não pode haver avocação entre entidades de mesma hierarquia. Só a delegação que é possível. Ok? Então, essa possibilidade não se encontra prevista na lei do processo federal. Cai questões de competência em questões de concurso? Cai muito, não só no que diz a Lei 9784, mas também em questões de direito administrativo. Ok?